Boa tarde a todos. Muito bom nós estarmos aqui reunidos, sendo abraçados pela espiritualidade amiga, que nos esclarece, que nos conforta, que sempre está ao nosso redor, nos intuindo. E que Deus possa abençoar esse estudo. E hoje nós vamos falar sobre algumas considerações da pluralidade das existências, das diversas existências, da reencarnação. Reencarnação esta que é um dos pontos fundamentais, é um dos pilares da doutrina espírita. E para nós que estamos aqui hoje, é uma oportunidade muito grande podermos estudar reencarnação estando encarnado. O que nós podemos fazer com esses ensinamentos na nossa vida? Será que nós podemos ter uma postura diferente de vida hoje que eu sei, que eu acredito na reencarnação? Então é uma oportunidade valiosa para o ser. E principalmente se nós estamos aplicando esse conhecimento no meu presente, tirando um pouco apenas do campo filosófico, das ideias, e aplicando no meu dia a dia. E é isso que é válido na doutrina. É trazer toda a exemplificação de Jesus e os seus ensinamentos e aplicar no nosso dia a dia. E será que eu estou fazendo isso? Sentir que eu estou vivenciando, que eu sinto realmente esse evangelho dentro de mim, essas lições. Então, a reencarnação ela serve para a reeducação do ser. Com ela a gente consegue entender os sofrimentos, os dissabores, conseguimos ter soluções melhores, conseguimos ter uma vida pautada no melhor significado. Ela traduz muitas questões que nós passamos no nosso dia a dia. Mas muitas vezes eu acredito, eu falo, eu sou espírita, mas a vivência ainda está um pouco longe. E Jesus disse, não coloqueis o candeeiro debaixo, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Porque muitas vezes nós temos a luz, mas não utilizamos essa luz para iluminar a nossa estrada. Então, por invigilância, eu cedo ao mundo da matéria e prefiro andar na escuridão. E aí que está a beleza da reencarnação, porque é viver no mundo sem se deixar escravizar por ele. E essa é a maior prova. Então aí que está a beleza da doutrina espírita, com esse entendimento. Então, o princípio da reencarnação, ele antecede a doutrina. Se nós formos pesquisar lá na história, nós vamos ver povos que já acreditavam na reencarnação. E, na verdade, naquela época, ela era conhecida, se conhecia como palingenesia, que significa palin, significa novo, e gênese, geração, nova geração, nascimento, novo nascimento. E se conhecia reencarnação, era o mesmo significado. E muitos povos da Pérsia, egípcios, muitos povos acreditavam. Grandes filósofos, nós temos Platão, nós temos Sócrates, nós temos Pitágoras, que já acreditavam na crença da reencarnação, na imortalidade da alma. E Platão e Sócrates, eles foram escolhidos justamente para trazer essa mensagem. Antecederam Jesus 500 anos antes da vinda do Mestre, justamente para trazer e preparar o povo já para essas mensagens, porque eles já tinham um conhecimento muito à frente. Então eles vieram com essa missão. Mas naquela época as ideias eram muito confusas. E ele se acreditava então que poderia
reencarnar em corpos de animais, que é a metempsicose. E a doutrina esclarece para a gente uma impossibilidade nisso, justamente porque a lei é de evolução. O homem, ele domina todas as classes, é um ser inteligente, ele tem o conhecimento de Deus. E o animal, ele possui uma inteligência fragmentada, voltada apenas para a sua conservação material. O instinto o domina. Então, com essa lei de evolução, nós temos a certeza o quê? Que o espírito ele não retrograda. Não tem como. Então, a doutrina vem esclarecendo isso pra gente. A impossibilidade de um homem, em uma próxima existência, reencarnar em um corpo de um animal. E a doutrina, então, ela vai fundamentando a reencarnação. E ela explica pra gente como isso acontece. Através do método de observação, dos estudos, através da comunicação dos espíritos. Quantas obras nós temos que trazem o relato da espiritualidade, do mundo espiritual, da vivência desses irmãos. Quantas obras nós temos? Basta a gente pegar ali o céu e o inferno, lá no final nós vamos ver os depoimentos dos espíritos sofredores. Mas por que eles estão sofrendo no plano espiritual? Justamente porque eles não aproveitaram a sua encarnação. Tempo perdido, não aproveitaram. E muitas vezes usaram toda a sua inteligência para o campo das sensações físicas. Usaram toda a sua inteligência para os prazeres. Então, é o sexo desregrado, é o vício das drogas, do álcool, do consumismo, como fuga da realidade. Então eu pego isso tudo, pego a minha inteligência, toda a minha existência e foco nisso. E muitas vezes vivemos uma vida totalmente materialista, apenas para os bens e para os prazeres materiais, sem se perceber, muitas vezes, sem se perceber. Porque a doutrina é totalmente contrária ao materialismo. Mas muitas vezes nos dizemos espíritas, mas ainda vivemos enraizados tanto na matéria. Mas isso faz parte da lei de progresso. Isso faz parte da lei de evolução, porque estamos a caminho. Estamos a caminho. E uma hora não haverá mais contrariedade no que a gente fala, no que a gente acredita e no que a gente faz. Haverá uma união. E hoje muitas vezes eu falo para o outro o que ele deve fazer, eu julgo o outro, mas eu ainda não me coloco na posição de prática. Ainda não me coloco. Mas nós estamos a caminho. Por isso a importância da vigilância. Vigiai, para você não cair nas tentações. O que são as tentações? Senão esses caminhos que eu já percorri por tantas vidas anteriores. Vigiai, domai as suas más inclinações. Será que nós precisamos recorrer lá? O que será que eu fui em uma vida anterior? Não. Basta nós verificarmos as nossas tendências de agora, que nós vamos saber quais eram as nossas preferências anteriores. Basta eu analisar e me conhecer, que eu vou verificar o que eu gostava, o que eu fazia. Por isso, talvez eu me encontre nessa situação de agora. Então, lá no céu e inferno, temos os espíritos sofredores, mas também nós temos relatos dos espíritos felizes. E quando a gente vê esse título, muitas vezes nós podemos assimilar espíritos felizes, eles tiveram uma vida boa, né?
uma vida mansa, uma vida tranquila, né? Muitas vezes a gente pode associar isso a uma ideia equivocada. A vida foi um mar de rosas, porque a gente associa ainda a felicidade ao lazer, ao bem-estar, ao descanso mútuo. Não é verdade? A gente associa a felicidade a essa porta larga sempre. E muitas vezes verificamos pessoas que reúnem todas essas condições. Uma vida financeira boa, pouquíssimas dificuldades no trabalho, pouquíssimas dificuldades no lar, e são infelizes. Por que será? Reúne todas essas condições que nós acharíamos que ali mora a felicidade. Quantas vezes nós achamos que se eu ganhar na Mega Sena eu vou resolver todos os problemas da minha vida? Posso sim minimizar meus problemas financeiros, mas a vida ela não é baseada no dinheiro. Ela é muito mais do que isso, muito mais. A gente desencarna e não leva o dinheiro, a riqueza, o poder. Então, olha só, o Evangelho nos convida justamente à porta estreita e nos mostra que o descanso, ele é muito mais prazeroso, é muito melhor depois de dias de trabalho. Porque quem descansa eternamente, quem vive uma vida ociosa, sem trabalho, fugindo de si, ele está infeliz. Ele está querendo sair daquele patamar, mesmo ainda envolvido naquelas dificuldades. Então, olha como a doutrina vai ampliando a nossa visão, e isso é reencarnação. Isso são oportunidades de conhecimento, de renovação. Porque qualquer momento, qualquer hora, o minuto seguinte é um minuto de se renovar, de recomeçar, de refazer. Independente de idade, de crença, de rótulo, no minuto seguinte eu posso fazer diferente. E a doutrina, então, ela sempre nos leva para esse campo de observação, de fé raciocinada. Porque você precisa chegar ali através da sua razão e da sua lógica. E nos mostra que a fé cega, ela é muito perigosa para o ser. Muitas vezes eu me envolvo numa fé cega por conveniência, porque meus familiares todos são, e para não ter briga em casa, para não ter discussão, eu vou lá e volto, eu só marco presença na cadeira, né? Mas ali não tiro dali nenhum proveito. Muitas vezes por conveniência, muitas vezes por preguiça de raciocinar, que não deixa de ser uma conveniência. Deixa pra lá, não quero saber, né? Até que a dor muitas vezes bate a porta, aí a gente começa a procurar entender o sentido da vida, entender o porquê das coisas, entender o sofrimento, as dificuldades, a dor sempre vindo como um remédio. E essa fé cega, ela leva para o território da dúvida, que pode levar à incredulidade. Então agora eu não quero saber de mais nada. Não quero saber de mais nada, eu não acredito em nada, porque eu depositei todas as minhas confianças ali. E agora eu vejo que não tem fundamento. Olha só. Mas quem foi o responsável? Você mesmo, que depositou todas essas confianças e não fez um raciocínio lógico para entender o porquê que eu acredito nisso. O porquê. O Evangelho, ele sempre nos convida a essa fé ativa. Uma fé ativa. Eu preciso raciocinar para saber por que eu creio nisso. Por que eu acredito. E não uma fé morta. Uma fé onde eu não estudo, onde eu não trabalho, onde eu não produzo frutos. Onde eu só preencho lugares. Só preencho lugares.
a doutrina ela vem trazendo para a gente todas essas reflexões para que a gente possa mudar a nossa perspectiva de vida. Se conheça, se olhe, se veja e vá mudando. Se entenda, construa esse amor próprio e tenha paciência consigo, porque isso não vai ser de uma hora para outra. Mas ao mesmo tempo, seja exigente com você, para que você tenha vontade firme de perseguir, de ir em frente, de vencer as dificuldades da melhor forma possível. Os benfeitores, eles só estão naquele patamar de benfeitores por mérito, por conquista. Porque a gente sabe que não há privilegiados na lei de Deus. E assim, quando eu chego, através da minha razão, na certeza do amor de Deus, na certeza da misericórdia, na certeza da justiça, quando a dor bate na minha porta, fica muito mais fácil de eu vencer e não me revoltar. Porque a minha certeza foi construída na casa sobre a rocha. A minha certeza foi pautada ali. E eu cheguei a esse raciocínio lógico. E agora, nada abala. Eu tenho certeza que se isso aconteceu na minha vida, é para melhor. Se isso aconteceu na minha vida, é para eu ampliar os meus horizontes e seguir em frente. Porque o tempo passa e a gente vai modificando o nosso ponto de vista e a gente percebe que aquela dificuldade, na verdade, ela foi uma bênção na minha vida, que me fez ver muitas coisas que eu não via. E o interessante nesse capítulo é que os Espíritos colocam a gente para pensar. E ele fala, olha, você não tem que aceitar a reencarnação só porque nós estamos dizendo não. Não tem que aceitar a reencarnação só por causa disso. E assim, através desse raciocínio lógico, ele fala, analisa por sua conta própria. E ele pede para a gente se colocar num campo neutro. Bom, se coloca num campo neutro. De um lado, a pluralidade das existências, diversas existências. E de outro lado, a unicidade da existência, uma única existência. E analise. Então, se a gente começar pela unicidade das existências, bom, se eu tenho uma única existência, essa minha encarnação é minha única existência. Então, eu não tenho uma existência anterior. O que deduz que a alma ela é criada no nascimento do homem. Se eu não tive uma existência anterior, eu só tenho essa existência atual. Aí a gente vê casos, por exemplo, de um menino na Índia que se tornou conhecido porque realizou sua primeira cirurgia com 7 anos de idade. Foi cursar medicina aos 12 anos e aos 17 anos já estava graduado em Química Aplicada. E hoje ele trabalha em busca da cura do câncer. Aí a gente pega esse caso e tenta analisar. Bom, numa única existência, como que ele adquiriu todo esse conhecimento? Como que aos 7 anos de idade ele conseguiu fazer uma cirurgia? Né? Então a gente acaba indo descartando através da lógica do raciocínio a unicidade das existências. Como que ele conseguiu ter todas essas aptidões? Muitos podem argumentar, mas foi um dom de Deus. Deus quis assim e criou ele dessa forma. Aí a gente pergunta, mas há privilegiados na lei de Deus? Não há privilegiados. Então a doutrina, ela vem trazendo esse raciocínio pra gente. Não há privilegiados. A justiça de Deus, ela é perfeita. Então por que ele foi privilegiado e eu não? É a mesma questão dos anjos, dos espíritos benfeitores. Eles foram criados anjos? Não. É mérito deles, porque eles chegaram naquela posição de espíritos benfeitores. Não há privilégio,
não é verdade? Então, se a gente olhar, por exemplo, as nossas crianças, basta a gente olhar as nossas crianças. Muitas vezes nós ficamos surpresos com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com as atitudes que nos comove. E a gente fala, nossa Senhora, quantas lições nós aprendemos com as crianças. As crianças já nascem hoje em dia na tecnologia, mexendo no celular, entrando no YouTube, fazendo um monte de coisa, que muitas vezes a gente tem maior dificuldade. E ali há um espírito milenar, naquele corpinho infantil, precisando de educação, precisando de limite, precisando de amor. Quantos ensinamentos! A gente simplesmente vê uma criança brigando com a outra, dá 2 minutos, elas já estão brincando. Quando que a gente faz isso? Se a gente discute com o outro, a gente não quer ver ele nunca mais na nossa frente. E a criança está ali depois, nem lembra mais o que aconteceu. Não é verdade? Então, quantas lições naquele corpinho infantil apenas? Não. Ali há um espírito inteligente. Então, olha como a reencarnação nos ajuda, esse conhecimento nos ajuda a administrar isso. Nos ajuda a educar melhor os nossos filhos, as crianças como um todo, a nos educar melhor. Porque muitos podem indagar, ele não entende não, é muito pequenininho. Entende sim, entende? Ele é muito inteligente. É claro que você vai usar um linguajar apropriado ali à idade da criança, mas ali há um espírito inteligente que precisa tanto de amor quanto de limite. E a gente vê muitas crianças que dominam os lares, onde os pais fazem tudo para as crianças e acham que isso é uma forma de amor. Limite também é amor, limite é necessário. Basta a gente lembrar como que os nossos pais faziam conosco. Basta a gente lembrar disso, né? Bom, então tudo isso que a gente está falando nos leva a crer na pluralidade das reencarnações. Todos esses exemplos nos levam a crer isso. Mas muitos também indagam que a reencarnação ela não se encontra nos Antigos Testamentos, na Bíblia. Muitas pessoas que são contrárias à reencarnação indagam isso. E basta que a gente olhe lá no Evangelho, um capítulo onde está lá, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quem que falou isso? Jesus. Foi Jesus que falou isso. Tem todo um capítulo que nós estudamos, onde ele deixa bem claro em uma passagem que João Batista era Elias reencarnado. Deixa bem claro isso aos seus discípulos. Onde também ele deixa bem claro num diálogo com Nicodemos, que Nicodemos era um doutor da lei, muito inteligente, pergunta a Jesus como é que pode nascer de novo. Porque ele também queria entrar no reino dos céus. Todos nós queremos entrar no reino dos céus. Então ele queria saber, como que eu entro no reino dos céus? Se eu preciso nascer de novo, como que isso funciona? E aí então, Jesus fala, em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. É preciso que nasçais de novo. Meio confuso isso pra gente muitas vezes, né? O Evangelho vem nos ajudar nessa interpretação. E onde muitas pessoas associam essa água aqui que ele fala ao batismo. E o Evangelho vem falando pra gente que a água naquela época, ela tinha um símbolo natural, um símbolo de natureza material.
Então a água, ela correspondia a um símbolo de natureza material. Então o que ele estava falando para nós? Era justamente a menção do corpo, nascer com o corpo, que é um símbolo material. E o espírito, símbolo da natureza inteligente. Então, quando ele fala nascer da água e do espírito, ele estava simplesmente falando nascer com o corpo e a sua alma. E logo mais à frente ele afirma isso, reafirma: o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. O corpo procede do corpo, e o espírito é independente do corpo. Quem cria o espírito é Deus. Então, olha só como nós vamos entendendo, vamos desmistificando, vamos usando a nossa razão e verificamos, sim. Jesus falava, a sua vinda foi justamente para falar sobre a lei de amor, para exemplificar a lei de amor, e ele trouxe também a visão da vida futura. Então, ele falou da imortalidade da alma, ele falou das reencarnações, não é verdade? Então, mais uma vez, a gente está trazendo isso, essas considerações, justamente de uma forma mais racional e lógica, como o Livro dos Espíritos coloca, justamente para a gente chegar a essa conclusão, né, que a doutrina nos traz. Então o livro fala: admitir as existências sucessivas e tudo se explica segundo a justiça de Deus. O que não se pode fazer numa existência, faz em outra, e é assim que ninguém escapa à lei de progresso. Então, com as reencarnações eu consigo entender por que uns nascem pobres, outros ricos. Por que uma hora eu estou ali na posição de chefe e outra hora eu estou na posição de subordinado? Por que uns nascem com uma deficiência física? Com as reencarnações nós conseguimos entender. Aí a gente lembra um caso do livro de André Luiz, de um companheiro que já estava lá há 15 anos no plano espiritual trabalhando, e ele foi chamado para reencarnar. Ele estava com medo, com receio, né? E nós aqui, nós temos receio muitas vezes de desencarnar, e eles lá têm receio de encarnar, né? Justamente porque medo de contrair novos débitos. E aí ele foi chamado ali ao departamento que fazia os desenhos dos corpos, com seu instrutor, e o instrutor, quando viu ali os gráficos, parabenizou ele pela escolha que ele fez, porque eles haviam instruído a ele fazer essa escolha, e ele acabou aceitando, porque ele viria numa próxima encarnação com uma deficiência na perna. Justamente para quê? Para trabalhar essa deficiência na perna, seria um antídoto à vaidade e ao amor próprio excessivo. Por isso que ele reencarna com essa tarefa, com essa dificuldade física, justamente contra antídoto contra a vaidade e o amor excessivo, né? E ele aceita isso, ele entende, ele compreende essa necessidade. Então, a beleza da reencarnação está justamente nisso. Então, nós estamos no local apropriado, nós estamos na família que nós necessitamos, nós estamos com o corpo que nós necessitamos. Precisamos ter essa certeza e trabalhar essa aceitação. Porque a reencarnação ela é muito bela e muitas vezes jogamos fora as oportunidades que temos, as oportunidades que ela nos traz de aprimoramento do ser. Então, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível todas essas considerações que foram trazidas agora, refletindo durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante a nossa existência, refletindo como que isso pode me tornar um ser melhor. E só para a gente finalizar, eu vou ler um trechinho de um
um texto que vem do livro de Emmanuel, Nascer e Renascer. E ele fala assim: a quem peça a provação da riqueza para desvencilhar-se de pesados grilhões nos círculos da economia terrestre, e a quem rogue penúria, buscando aprender como se deve agir na fartura, a quem suplique doenças do corpo para valorizar a saúde, e a quem solicite saúde para estender 11 assistências aos enfermos dos quais se fez devedor. A quem se proponha a receber um cérebro claro e forte para servir aos ignorantes, e a quem peça um cérebro frustrado para restaurar-se através da humildade e da dor perante o próprio destino. Se já te conscientizaste quanto à grandeza da criação, confere os talentos e as inibições. Confere os talentos e as inibições. Todos os talentos e todas as limitações que nós temos são necessárias para o nosso crescimento, que te assinalam, e por eles compreenderás de que a tarefa mais alta, a vida, te incumbe no curto espaço da existência terrestre. Porque facilidade ou obstáculo, ouro fácil ou recurso difícil, raciocínio pronto e ideia tardia são empréstimos da providência divina, com tempo exato para o acerto preciso em nosso próprio favor diante das leis de Deus. Então, a reencarnação é essa escola de vida que nós vamos nos redescobrindo a cada dia, passando por diversas situações. Nós vamos descobrindo os sentimentos, vamos ressignificando a vida, vamos dando mais valor para as coisas mais simples. É esse o sentido da doutrina que ela nos traz, é esse o sentido da vida. Que Deus possa nos abençoar.